Ele foi o ministro do Planejamento e um dos principais nomes da equipe econômica do Brasil na ditadura militar. Roberto Campos era um político liberal e entrou para a história como um dos mais importantes economistas do país. Já Luiz Carlos Prestes, em meados da década de 20, saiu pelo interior do Brasil para denunciar a pobreza da população e a exploração das camadas menos favorecidas. Era a coluna Prestes. Ele dedicou a vida às causas socialistas. Olá! Em 1985, no programa Tribunal do Povo da TVE, Luiz Carlos Prestes e Roberto Campos debateram com inteligência e, por que não dizer, com sofisticação, os sistemas capitalista e socialista. Eram outros tempos. Aqui no Recordar a TV, se existe memória, a fita roda. Eu fui educado, ou melhor, nascido no Rio Grande do Sul. Eu fui educado no Rio de Janeiro. E confesso que jamais vi tanta miséria nessa capital. Não são somente os assaltos, é a fome hoje. Famílias inteiras dormindo nas calçadas. O grau de miséria atingido hoje em nosso país, depois desses 21 anos de ditadura e de tirania, é para todos nós terrivelmente doloroso. Hoje existem em nosso país nunca menos de 30 milhões de seres humanos que não comem o indispensável para sobreviver. Essa é a primeira constatação. E aqueles que trabalham recebem salários de fome. Ainda agora, após a eleição do senhor Tancredo Neves, a grande imprensa, todos os meios de comunicação afirmaram, com grandes manchetes, que reconquistamos a democracia, que o militarismo havia desaparecido do Brasil. Vivemos agora numa nova república. Nesse sentido, eu tenho a mesma opinião do senador Roberto Campos no seu artigo no domingo último, que ele conclui com uma frase que por mim já havia sido pronunciada de outra maneira, de outra forma. Que não é hoje no Brasil nada mais parecido com a República Velha do que a República Nova, ou a Nova República. No estado de São Paulo e no Globo de domingo. Eu, quando soube do aumento de salário mínimo em 1º de maio, é que verifiquei que a República Nova já nascera velha. É evidente para todos os brasileiros, é sabido, que o salário mínimo é a base de toda a escala salarial. 2, 3, 5, 10, 15, 20 salários mínimos. Mas a grande massa recebe salário mínimo menos que um salário mínimo. 166 mil cruzeiros até 1º de maio. Uma defasagem de mais de 65%. Segundo o Diese, 65,9% em relação ao salário mínimo de 1940. E um líder operário, durante a campanha eleitoral do senhor Tancredo Neves, perguntava-lhe como terminar com essa defasagem, se ele seria capaz, se ele acabaria com isso. Palavras do senhor Tancredo Neves respondendo: mas para terminar a defasagem, o salário mínimo agora devia passar a 800 mil cruzeiros. E isso os patrões não podem pagar. Mas o decreto do senhor Sarney elevou o salário mínimo para 334%. Não, já não digo 800, mas nem 500 mil ou 400 mil. E foi diante disso que eu tive a segurança de que a República Nova não se distinguia muito da República Velha. Mantinha a mesma defasagem, porque neste ano, de 1º de maio do ano passado ao 1º de maio deste ano,
a inflação já elevaram os preços de muito mais do que de 100%. Os preços todos subiram nesse período. É isso, sem dúvida alguma, esse é o primeiro sintoma do que é a sociedade capitalista aqui em nosso país. A lei da concentração do capital se verifica de uma forma quase que evidente para os mais atrasados, para os mais ignorantes. A lei de Marx, no 7º capítulo do 1º tomo do Capital, nos informa, né, que à medida que o capitalismo se desenvolve, a riqueza se acumula nas mãos de uma minoria cada vez menor e a miséria para massas cada vez maiores. Ele critica um capitalismo que, a meu ver, não existe no Brasil. No máximo teremos um embrião de capitalismo. Na realidade, temos um criptosocialismo, um socialismo precoce. De vez que, mesmo pela definição padrão de socialismo, propriedade dos meios de produção, verifica-se que o governo hoje tem uma fatia enorme dos bens de produção. Ele absorve 70% da poupança, restituindo, é verdade, um pouco ao setor privado, mas absorvendo-a em sua maioria. Ele responde por cerca de 60% dos novos investimentos. E a participação do governo no dispêndio público é cerca de metade, do dispêndio nacional é cerca de metade. Nós somos um país apenas nominalmente capitalista. Naquelas áreas onde o capitalismo funcionou um pouco melhor, o centro-sul do Brasil, particularmente a região de São Paulo, Paraná para o sul, nós realmente conseguimos um avanço significativo do padrão de vida. Afinal de contas, a renda por habitante em São Paulo é de $4.000 por habitante hoje. Isto é uma renda equivalente à da Espanha e é 2/3 da renda de uma Itália, que já é um país inserido na civilização industrial. Não se pratica no Brasil o verdadeiro capitalismo privado, pratica-se no Brasil um semicapitalismo de Estado, com a tirania política e a economia, a ineficiência econômica que daí resultam. Mas essa questão de padrão de vida, distribuição de renda, não tem fundamentalmente muito a ver com a escolha do sistema econômico. Há países socialistas profundamente pobres. Tomemos o caso da Ásia e tomemos o mesmo coeficiente racial. Tomemos a raça chinesa, a raça cínica. Comparemos a China continental, que agora, felizmente, está virando um pouco capitalista e, com isto, acelerando seu crescimento e melhorando seu padrão de vida. Tomemos a China continental, os chineses Han da China continental e comparemos-los com os chineses Han de Taiwan. A China continental comunista tem exatamente 1/10 da renda por habitante da China capitalista, que é Taiwan. 1/20 da renda de Singapura, também povoada, em cerca de 70%, por chineses Han, no mesmo estofo cultural. Então, o capitalismo produziu uma renda muito maior. E nem se pode dizer que tenha sido mal distribuída. Na realidade, os coeficientes de distribuição de renda de Taiwan, de Singapura e um pouco abaixo a Coreia, a distribuição de renda é um pouco pior, são comparáveis aos da Suécia. A distância entre a remuneração mais alta, o quarto quartil e o quartil mais baixo é de 4:1, que é uma distribuição de renda perfeitamente aceitável, provavelmente melhor do que a existente na União Soviética, onde grande parte dos privilégios afluem não para o proletariado, porque aquilo nunca foi uma ditadura do proletariado, e sim para a nomenclatura, pois que é uma ditadura do partido com excepcionais privilégios para a nomenclatura. O Brasil tem vastos problemas. Um dos grandes problemas é exatamente não praticar o capitalismo em sua forma ocidental. Pratica um capitalismo de Estado. E que tem feito o Estado, meus senhores? O Estado simplesmente abandonou sua função de provedor social para se tornar um Estado industrial. Quer fazer petroquímica, quer ter fábrica de computadores, mete-se na indústria pesada, sem primeiro indagar se seria melhor e mais eficiente a ação privada nesses campos. E não faz aquilo que só o governo pode fazer, que é curar a malária em Mato Grosso. Eu, na campanha, tinha medo de fazer campanha no nortão de Mato Grosso, porque às 6 horas da tarde vinham os mosquitos. Agora temos febre amarela.
A carência de hospitais, o governo tem investido relativamente pouco em educação sanitária e higiene preventiva. Por quê? Porque o capitalismo impede? Não. O Banco Mundial, que é uma entidade capitalista, vive recomendando que o governo abandone essas aventuras industriais ineficientes e passe a trabalhar naquelas áreas que são áreas governamentais, que não podem ser trabalhadas pela iniciativa privada. Não, meus senhores, os pecados de desigualdade de renda, de ineficiência produtiva do Brasil, não são pecados capitalistas, são violações da posição capitalista, de que o governo se deve concentrar na sua função de provedor industrial. Apenas subsidiariamente ele pode se tornar um agente industrial. O que me admira na intervenção do ilustre senador é o conceito que tem de capitalismo. O que é o capitalismo, afinal? É uma formação econômico-social. Se o Brasil não é um país capitalista, qual é a outra formação econômico-social a que já atingiu? É ainda escravagista? Porque as formações econômicas sociais, na ciência histórica, são o comunismo primitivo, substituído mais tarde pelo escravagismo, o feudalismo, e afinal, chegamos ao capitalismo. E o capitalismo leva inexoravelmente ao socialismo. É uma fatalidade histórica, devida propriamente, justamente devido à lei da concentração do capital. Que, como eu disse, a miséria das massas é cada vez maior e a riqueza se acumula cada vez mais nas mãos de uma minoria. O capitalismo brasileiro já atingiu a etapa, particularmente com o movimento militar reacionário de 64, de capitalismo monopolista de Estado. Mas é capitalismo. O trabalho é assalariado, e a riqueza se acumula nas mãos dos monopólios. Não sou tão fatalista como o nobre senador ao predizer que ao capitalismo se seguiria o socialismo. Essa lei do determinismo histórico foi uma das grandes falhas da profecia marxista. A rigor, o profetismo marxista está desmoralizado. Marx fez 3 grandes profecias, todas as 3 falhas. Primeiro, que haveria uma tendência inevitável de proletarização. Ora, o que houve foi uma contínua ascensão das classes proletárias à situação de classe média. Não houve uma proletarização da classe média, houve um aburguesamento da classe proletária. Segunda profecia, repetida agora pelo nobre senador, é a da explosão do capitalismo. Mas hoje os analistas econômicos concluem que se há perigo de explosão econômica é muito mais nos países socialistas, que estão com baixa produtividade, retardados na corrida tecnológica e que são, aliás, humildes mutuários dos países capitalistas. Estão recebendo empréstimos e estão altamente endividados. Ultimamente se disciplinaram um pouco, mas são devedores. O sistema socialista, portanto, não foi capaz de prover um ritmo constante e estável de desenvolvimento econômico. A União Soviética é hoje o grande ladrão mundial de tecnologia, rouba tecnologia. Tem empresas em Zurique para roubar tecnologia. Por quê? Não conseguiu acompanhar o passo tecnológico. A China está agora muito mais realista, entendendo que pode absorver capitais e que o meio estrangeiro, sem prejuízo de sua soberania, e que o meio de acelerar seu desenvolvimento tecnológico é exatamente fazendo associações com empresas capitalistas, como, aliás, o estão fazendo países outros que a União Soviética, a Polônia, a Hungria, a Iugoslávia e assim por diante. Roberto Campos e Luiz Carlos Prestes, Capitalismo e Socialismo, pensamentos diferentes e uma aula de respeito e tolerância. Depois do intervalo tem mais Recordar a TV. A gente volta já. Capitalismo ou socialismo? Eis a questão. Na defesa da esquerda, Luiz Carlos Prestes. Roberto Campos pelo capital. Ao final, o Tribunal do Povo dá o veredito. No Recordar a TV, se existe memória, a fita roda. Eu vivi na União Soviética 8 anos e meio.
nenhum produto de alimentação, inclusive importados como a laranja, a banana, não tiveram nenhuma alteração no seu preço. E todos os anos há aumento salarial. De maneira que a classe operária tem recursos. E o aluguel de casa, junto com o consumo de energia elétrica, o gás para cozinhar e a despesa com aquecimento, tudo junto, nunca chega a mais do que 5, 6% do salário da família. Imagina o brasileiro de hoje ouvindo dizer isso, né? Não pode lamentar absolutamente o atraso econômico desses países que mantém esses preços e essa forma. Mas é que não. É lamentável que um homem culto assim esteja tão equivocado a respeito da situação na União Soviética. Quanto aos intelectuais brasileiros que negam a democracia ou a liberdade nos países socialistas, né? Isso se passa em geral porque, como subjetivistas, eles pensam e idealizam um marxismo. Tem um marxismo, um socialismo idealizado. E como esse socialismo ideal, tirado da cachola deles, né, não coincide com o socialismo real, então eles criticam o socialismo real e não quando deviam fazer autocrítica do deles, daquele que eles imaginaram. Perguntavam a Marx uma vez, o que vai ser o socialismo que você tanto fala? E Marx dizia, não sei. Não posso saber, porque o socialismo não nasce do nada. Ele nasce da evolução do próprio capitalismo, de maneira que depende do grau de desenvolvimento de cada país. O socialismo apareceu em primeira vez num país dos mais atrasados da Europa, né? O regime czarista na Rússia. Né? E se a estrutura social se modifica pelo esforço dos homens, né? Já a cabeça dos homens é mais difícil de modificar. Podemos mesmo afirmar que a última coisa que muda é a cabeça, porque o homem é educado pelo homem, e o homem transmite as tradições, os costumes, muitas vezes prejudiciais, de uma geração para outra. Que o socialismo real é diferente desse socialismo utópico, idealizado pelos intelectuais brasileiros que negam a democracia na União Soviética. Essa é a realidade a respeito desse terreno. É lamentável que o senador Roberto Campos esteja tão equivocado a respeito da realidade real desses países. Eu passei 8 anos e meio na União Soviética e reconheço o que é o regime econômico, a situação econômica nesse país. É muito diferente do quadro por ele pintado. Partilho inteiramente das preocupações do senador com esse desastre social. Apenas não é preciso mudar de regime, não é preciso sair do capitalismo para o socialismo para corrigir essas coisas, porque os grandes países capitalistas e alguns dos países capitalistas subdesenvolvidos resolveram plenamente esses problemas. Afinal de contas, onde é que está o padrão mais alto de vida do mundo? São nos Estados Unidos, país supercapitalista, é na Dinamarca, é na Suécia, países de estrutura capitalista que se chamam socialistas pelas suas preocupações sociais, mas onde a estrutura de propriedade da produção é capitalista. É o Japão, que é um país capitalista, tem alto padrão de vida. E, curiosamente, na União Soviética, até a expectância de vida está diminuindo, é um fenômeno bizarro. Em todo o mundo ocidental, a expectância de vida média está aumentando, até no Brasil. Está diminuindo na União Soviética. Então, não é preciso mudar de regime para isso. O nosso sistema tem corretivos que, se bem usados, permitirão desviar recursos para o atendimento das carências sociais. Há o mecanismo do voto. Pode-se votar num governante de preocupações sociais e num Congresso socialmente inclinado. Há o imposto de renda, que pode auxiliar muito, se bem aplicado, em corrigir distorções na distribuição de renda. E, finalmente, há a vida sindical, há os sindicatos, que podem reivindicar melhor participação no produto nacional e o fazem, e o estão fazendo ativamente. Apenas eu queria que não fossem sindicatos, por assim dizer,
protegidos ou tripulados ou de alguma maneira referendados pelo governo. Não queria sindicatos livres em livre negociação salarial. Negociação salarial deve ser livre, porque nenhuma fórmula, qualquer que seja, matemática, pode fazer justiça a enorme variedade de circunstâncias. Firmas grandes que podem pagar mais do que a fórmula, firmas pequenas que têm que desempregar gente para pagar a fórmula, regiões pobres, regiões ricas, setores em depressão e setores ativos. O governo não pode legislar uma fórmula única, tem que haver uma livre negociação salarial. É apenas uma das liberdades que eu advogo várias outras liberdades. Mas que o senador me faça justiça, não há diferença entre nós de preocupações sociais. Todos sentimos a angústia do problema. A solução dele é, vamos praticar o socialismo. Eu digo, socialismo não resolve. Os maiores padrões de vida do mundo e melhores esquemas de distribuição de renda fora da nomenclatura têm sido conseguidos nos países capitalistas. E há processos corretivos dentro do sistema. O voto, o imposto de renda, o sindicato. Quer dizer, a democracia é indispensável para que a classe operária possa realmente organizar o bloco revolucionário com seus aliados, os trabalhadores do campo e a pequena burguesia urbana como aliados fundamentais da classe operária. Porque a Revolução Socialista não é um partido que a faz, nem é apenas a classe operária. A classe operária é a classe mais avançada, aquela que tende a crescer na sociedade capitalista, né? Mas sem os seus aliados ela não poderá fazer a revolução, né? Lenin dizia que a revolução, quando em 1918 teve início na Alemanha, e Trotsky pretendia utilizar todos os recursos da União Soviética para estimular essa revolução, respondia Lenin, não, a revolução não se estimula. A revolução é como a gravidez na mulher, né? Só dá prazo determinado é que ela vai arrebentar, quando vai surgir. Hoje no Brasil o que precisamos é isso, democracia para o povo, porque no dia que a classe operária tiver um mínimo de liberdade, esse salário mínimo desaparecerá, não? Essa estrutura sindical, criada pelo senhor Getúlio Vargas, baseada na Carta del Lavoro de Mussolini, também será substituída por uma organização sindical independente do Estado, do patrão e dos partidos políticos. Quando a gente diz que é a favor do socialismo, seria interessante esclarecer que tipo de socialismo. Será o socialismo ideal dos livros de Marx, que os chineses agora consideram obsoletos porque não pode mais reger o desenvolvimento da sociedade após 100 anos? Ou será o socialismo real? Este é bem mais negro. E as tentativas de criar um socialismo de face humana apareceram com a grande experiência tcheca, que a Polônia tentou também repetir, encontrando a mesma negativa trágica. No socialismo ideal, postulava-se o fenecimento do Estado após eliminado o conflito de Estados, o conflito de classes. O que temos é um socialismo opressivo e tirânico. Postulava-se igualdade social e o que temos é privilégio da nomenclatura. Postulava-se o ocaso da violência, uma vez extinta a clivagem de classes, e o que temos é violência organizada. O nobre senador citou vários lamentáveis casos de violência individual existentes aqui no Brasil e na América Latina. Mas que dizer da violência coletiva que expeliu do Afeganistão 3 milhões de habitantes e ocasionou a morte de centenas de milhares? Que dizer do estupro da Hungria? Que dizer da invasão da Tchecoslováquia, que humilhou a grande cultura tcheca em 1968? Que dizer do genocídio de Camboja? Objetivamente, há que ter critérios para se julgar entre os dois sistemas. Quais seriam esses critérios? O que eu proponho seriam eficiência econômica, satisfação social e liberdade política. Em termos de eficiência econômica, é a cortina de ferro, é o socialismo que está pedindo créditos e tecnologia ao Ocidente. Não é o mercado comum europeu que pede associação à Comecon, é o contrário. É o Comecon, membros do Comecon, que desejam se associar ao mercado comum europeu em busca de capitais e tecnologia. Do ponto de vista de satisfação social, não há o que discutir.
se pudessem votar com os pés, haveria uma emigração maciça dos países da cortina, saindo da China para Hong Kong, da Alemanha Ocidental para a Alemanha Oriental, do Vietnã para a Tailândia e assim por diante. Do ponto de vista de liberdade política, basta dizer que não haveria um programa dessa natureza num dos países socialistas. Será que assim mesmo ainda se prefere o socialismo? Defesas consistentes, embasadas nas vivências e nos estudos dessas ideologias. Os jurados decidiram: 4 votos a favor do capitalismo, 3 a favor do socialismo. Parabéns, Luiz Carlos Prestes. Parabéns, Roberto Campos. O Recordar a TV de hoje fica por aqui. Nos veremos semana que vem. Tchau.